Você já pensou como que os algoritmos selecionam as informações que chegam até você? Nesse livro, Nexus, uma breve história da rede de informação, o escritor Yuval Noah Harari, o mesmo escritor do livro Sapiens, Homo Deus e 21 lições, ele traz justamente essa questão de como os algoritmos vão selecionando informações e, consequentemente, vão distribuindo essas informações através de likes que as pessoas vão dando em alguns vídeos e também até mesmo através de compartilhamento, como que esses mecanismos de engajamento faz com que depois o próprio algoritmo entende que aquele conteúdo é algo relevante e, consequentemente, vai distribuindo aquilo. Porém, antes de chegar nessa parte, o Yuval Noah Harari ele faz uma breve análise também de como que a humanidade chegou nesse grau de evolução que a gente está hoje, né? Inclusive com inteligências artificiais. Ele começa justamente no livro também trazendo o conceito de narrativa, né? Ou seja, seres humanos, ou seja, o Homo sapiens se diferenciou de outras espécies justamente pela capacidade que desenvolveu de contar histórias, de criar histórias, criar narrativas e, consequentemente, grupos de pessoas, a partir do momento que conseguem acreditar nessas histórias em comum, essas histórias funcionam como se fosse uma cola mítica onde várias pessoas são reunidas em prol de determinados objetivos quando compartilham essas ideias em comum. Depois disso também a rede de informação ela vai evoluindo para outros meios, inclusive a escrita é um desses meios. Antes as informações eram propagadas através de falas, através de mitos, através de histórias, mas com a criação da escrita, essas histórias puderam ser transmitidas através de outros símbolos, através de coisas assim que poderiam ser eternizadas e não ficar presas simplesmente a pessoas, porque quando você escreve algo, você tem a possibilidade de mandar essa informação para outras pessoas que também não tenham desenvolvido a capacidade de entender aqueles símbolos e, consequentemente, amplia mais a capacidade de você divulgar essas informações. Também traz essa questão de como que, a partir disso, a escrita ela meio que cria uma realidade na vida das pessoas. Ele até cita o exemplo que durante, praticamente assim, quase que no início da Segunda Guerra Mundial, o avô dele morava no país e, consequentemente, o ditador desse país começou a querer que as pessoas comprovassem que eles tinham nascido naquele país e, consequentemente, precisariam de algum documento. De início, o avô dele não deu muito crédito para isso e não correu atrás de documentos, porém, o ciclo foi fechando até que, quando vieram buscar comprovações de que o avô dele morava naquele país e não foi possível comprovar, ele foi expulso daquele país. Na verdade, ele chegou a ser até preso, ele conseguiu fugir, foi para outro país e depois disso ele passou a valorizar mais essa questão de documentos, né? Porque o documento é justamente isso, é uma realidade que antes era uma realidade, digamos, narrativa e a partir do momento que ela é escrita, ela passa a ter um peso maior. De tanto, se a gente for olhar hoje, tudo que a gente faz é por via de contrato. Os nossos próprios documentos pessoais, para me comprovar quem sou eu, é um documento, é algo meio que físico, é algo escrito. Olha o poder que a escrita vai tomando na relação das pessoas. E no avançar do livro também, ele vai chegando na questão do hoje, como que a IA ela está nesse meio das pessoas, como que a IA ela vem criando e talvez até chegando a manipular as pessoas. E, consequentemente, o quanto que isso pode impactar a nossa relação com a realidade. E o rádio, ele meio que alavancou mais a chegada dessas informações de um grupo maior de pessoas. Consequentemente, se tem várias pessoas acreditando em uma ideologia, faz com que aquelas pessoas se unam e também mesmo até que o poder circule mais rápido, né? Porque sistemas totalitários mesmo, o poder ele acaba entranhando em todas as partes, né? Até mesmo para poder alguém dominar outra pessoa, uma das formas de dominar mais, assim, se for olhar eficaz, é justamente através de narrativa. A pessoa cria uma narrativa, introduz essa narrativa para outras pessoas, as outras pessoas passam a acreditar e automaticamente essa narrativa vai agindo na cabeça da pessoa e a própria narrativa vai meio que direcionando os comportamentos da pessoa, né? Porque ideologia é praticamente isso, né? É como se fosse quase que um vírus que a pessoa absorve e esse vírus começa a conduzir a vida dela. Então, essa parte do livro ele vai trazendo justamente essa questão das informações, como que a informação ela começa a já ser propagada de uma forma mais automatizada. Porque antes, por mais que existiam livros, existia o rádio, ele não tinha uma vontade própria a ponto de produzir algo. Ele só replicava o que já era inserido nele. Mas o computador ele é uma máquina inteligente que já tem capacidade de tomar decisões por si só. Ao longo da história, várias coisas foram acontecendo e o pessoal sempre falava assim, não, mas o computador não é capaz disso, mas o computador não é capaz disso. E o computador foi superando tudo isso. Por exemplo, o computador não é possível jogar xadrez. O computador jogou xadrez. Inclusive, uma disputa que teve que, praticamente, que foi a disputa que marcou quem queria vencer, a máquina ou o humano, foi justamente uma disputa do AlphaGo,
que é um jogo, ele é chinês, inclusive, e não é só um jogo, ele é ensinado culturalmente na região toda lá, é como se fosse um símbolo para eles lá, então é um jogo de táticas. E, consequentemente, em 2016, se não me engano, o que era campeão mundial de AlphaGo perdeu para o computador, ou seja, com isso o computador chegou a vencer o ser humano em algo que também os humanos pensavam que era impossível. Ou seja, cada vez mais a tecnologia ela vai tomando espaço onde era somente de humanos. Um dos acontecimentos também que marcou bastante essa questão dos algoritmos já tomando decisões por si só foi uma disputa que começou por volta de 2016, 2017, na região de Myanmar, onde dois grupos começaram um a eliminar o outro. E, consequentemente, isso só foi possível justamente porque eles tinham acesso ao Facebook, consequentemente começaram a compartilhar informações e o Facebook propagar essas informações para outras pessoas. Como o algoritmo do Facebook é programado praticamente para poder propagar informações que geram engajamento, ou seja, se compartilha uma informação, pessoas curtem, compartilham essa informação, ela vai ganhando engajamento, que faz com que o Facebook vai propagando essa informação mais e mais vezes, de forma que essa informação começa a aparecer no feed de outras pessoas, sem que aquelas pessoas estejam procurando essa informação. Então, segundo Harari, esse foi do início, assim, onde praticamente o computador ele passa a como se fosse comandar o jogo. Porque até então nenhuma tecnologia tinha sido possível ela, digamos, dar as ordens. E com isso o computador dava a ordem devido a uma programação que tinha sido feita nos algoritmos, que era de gerar engajamento. E esse gerar engajamento, independente de ser fake news, da informação ser verdadeira ou falsa, para o algoritmo pouco importa. O que não importa é que se tem pessoas curtindo e visualizando. Então essa parte é muito interessante justamente porque é como a máquina ela já estivesse fazendo coisas por conta própria. Quando fala também de computador, é importante a gente ter ideia que é o seguinte, computador, o Harari mesmo comenta que é um termo que ele usou para poder falar de máquinas inteligentes. É algo que praticamente produz informações a partir de outras e tem um hardware e um software. Só que não quer dizer que o computador está limitado a uma caixa preta, que seja, ou um sistema de caixas. Hoje o computador está inserido em várias coisas. Praticamente, se a gente for olhar na nossa casa também, tudo que tem nela praticamente é um sistema de computador. Se a gente for olhar geladeira, micro-ondas, os nossos próprios smartphones, ou seja, tudo tem um mecanismo de computador dentro, né? Então, essa questão, seja lá de computador, de algoritmo e de IA, ele usa o termo computador para poder se referir a tudo isso. Inclusive, até mesmo sobre IA, ele traz até uma comparação interessante, que ele fala que a IA não é praticamente assim, é como se fosse a inteligência artificial. Ele usa até um jogo de palavras que ele trata a IA justamente de inteligência alienígena. Por quê? Porque é uma inteligência não humana, né? Pela primeira vez, as coisas estão sendo comandadas por uma inteligência não humana, logo, uma inteligência alienígena. Outro ponto também que ele traz é que esse sistema eles nunca dormem. Ele até cita uma parte, quando foi começado a usar o computador lá na Romênia, tinha um cara que ele era referência nessa área de tecnologia, e de repente chega meio que fosse um vigia do governo e começa a ficar acompanhando ele o tempo todo. Isso passou meses e meses e anos, e esse cara o tempo todo acompanhando ele mexer com esse computador, porque ele meio que tinha um receio dessa tecnologia. Porém, hoje o computador está em toda parte, não precisa de ninguém para poder nos acompanhar e para nos monitorar. Nos próprios smartphones que carregamos com ele o tempo todo, pode ser monitorado a localização onde estamos, o que falamos, quais mensagens enviamos, quais transações de banco fazemos. A gente está sendo monitorado o tempo todo, inclusive até mesmo se for olhar em quais perfis eu fico a maioria do meu tempo, que as notícias eu acesso. Inclusive, se eu for ler um livro mesmo, seja no celular ou em qualquer outro sistema inteligente também, ele pode monitorar até em que páginas que eu demorei mais, ou seja, consequentemente, que informações que tinha nessas páginas, que me deixou tão interessado, né? Ou seja, é um sistema que ele, por si só, é um sistema de monitoramento perfeito. E praticamente quem dá autorização para ele fazer isso somos nós mesmos, ao estar usando e, consequentemente, aceitar aquelas coisas lá, assim, por exemplo, usar um aplicativo lá e ele quer acessar a nossa geolocalização. Aí tem as opções lá durante o uso, ou não, se for o caso, se a gente quisesse não autorizar, não teria como usar o aplicativo, né? Então é muito interessante como cada vez mais esse sistema eles vêm ficando no controle das nossas vidas. E o detalhe é que diferente de colocar um espião humano, que tem suas necessidades fisiológicas, inclusive de sono, de alimentações e tal, esse sistema nunca dorme. É o tempo todo ligado e nos monitorando. Se a gente for olhar hoje na cidade mesmo, tem câmeras por todo lado. Sem falar dos próprios aparelhos que a gente carrega. Mesmo se a gente quisesse deixar de usar os nossos aparelhos, mas na própria cidade tem câmeras. No serviço onde trabalhamos, tem câmeras. Marcação de ponto, às vezes, por geolocalização, ou seja, a gente está meio que sendo rastreado a todo momento e como se não tivesse nem possibilidade de sair fora desse sistema. Um outro conceito que o Harari traz também é justamente o conceito de crédito social. É interessante isso aí, porque se a gente for olhar o crédito social, seria mais ou menos como se fosse o valor que a pessoa tem diante da sociedade, né? É claro que esse conceito ele até faz uma analogia que é algo que já foi desenvolvido há muito tempo, desde a Mesopotâmia antiga,
ele era traduzido em formato de dinheiro, né? A pessoa, digamos assim, ela era medida pelo valor monetário que ela tinha. Esse valor monetário, ele tinha vários símbolos que poderia representar ele, desde moedas, cédulas, hoje, inclusive, pode ser até bytes de informações. Isso tudo é uma forma de medir o valor monetário que a pessoa tem. Porém, quando se fala de crédito social, ele é mais amplo, até porque dentro dessa questão de quantidade de medir, que é possível medir matematicamente, tem alguns atributos que não é possível. Por exemplo, a reputação. Como que mede a reputação? Como que mede algumas ações que as pessoas fazem? Se, digamos, jogou o lixo na lixeira corretamente, ou saiu jogando lixo para a rua fora, se cumprimentou o porteiro, se tratou bem dos pais, como que mede isso? Não é possível, né? Porém, com o avanço da sociedade praticamente vinculada à tecnologia, vai surgindo meios de medir isso aí, que seriam justamente as curtidas, quando alguém faz alguma coisa, seja um vídeo que ela publica, alguém curte lá, é uma forma que ela está medindo aquilo que a pessoa fez, ou outras formas também até de medir a reputação, seja a pessoa vai no restaurante, se ele foi bem atendido, gostou da alimentação, além dele, às vezes, dar uma curtida, ele também vai comentar que foi bem atendido e tal. E se for o contrário, também da mesma forma. Ou seja, as pessoas elas estão tendo o potencial delas mesmas irem medindo as outras pessoas. E vice-versa também. Isso vai sendo potencializado com as informações, visto que todo mundo está propício a isso. A partir do momento que a pessoa está na rede, digamos assim, seja rede social ou mesmo avaliações do Google, ela está meio que dando uma certa autorização para outras pessoas poderem ir qualificando ela e julgando. Isso vai sendo ampliado para várias áreas da vida, né? Porque antes tinham algumas esferas, que seja a própria privacidade da pessoa, que ela não era exposta para outras pessoas. Mas com sistemas de vigilância, se a gente for olhar via aparelhos eletrônicos que temos em todo lugar, a gente pode estar sendo monitorado e, consequentemente, quem sabe ser até mesmo julgado a partir disso. Tem até um episódio do Black Mirror que fala, traz praticamente essa ideia de uma mulher que ela precisava ter uma reputação acima de 4, ou o máximo era 5, e para poder ela conseguir comprar uma casa. Se eu não me engano, acho que é isso, um apartamento que ela queria. E para isso ela teria que se comportar bem e também até mesmo tratar bem as pessoas, para pessoas, cada interação que ela tinha, as pessoas poderiam pontuar ela positivo ou negativo, e ali somando ou se não diminuindo. E ela meio que nessa ânsia, para poder aumentar os pontos, ela começa a fazer algumas coisas lá, que ela vai perdendo os pontos, e ela se expõe a situações assim ridículas mesmo, para poder tentar pontuar, mas acaba que ela vai sendo cada vez mais desvalorizada, e também ela acaba sendo até presa no final, né? Então, essa questão do crédito social, os limites que ele leva a pessoa, né? Isso é claro que é uma ficção que pode trazer muito bem para a realidade, porque o tanto de coisa que às vezes as pessoas tentam fazer justamente para poder ganhar like, ou para poder ter aprovação social, né? Ou seja, acaba que isso, eles já estão um pouco inseridos nesse tipo de sistema, né? Logo no início do vídeo eu tinha comentado sobre realidade intersubjetiva, que são a capacidade que os seres humanos têm de acreditar em narrativas, mitologias, ou seja, em coisa que não existe no mundo físico e tal. Agora o Harari também traz o conceito de realidade intercomputadores. O que isso significa? Por exemplo, ele traz a ideia de quando surgiu o Pokémon GO, naquela época de 2016, que as pessoas, através do celular, ficavam procurando onde estavam esses Pokémon para capturar eles. Quem não tinha um celular saía andando na rua e via o que tinha, que era a própria rua, casa, animais que tivesse lá, outras pessoas e tal. Mas a pessoa que estivesse com um aparelho de celular, através do aparelho, ele localizava que tinha Pokémons naquela região e depois capturava esses Pokémons. Ou seja, por que esses Pokémons existiam nos celulares de um e também até de outras pessoas que estavam conectadas com telefones? Isso é uma realidade intercomputador. Porque se fosse só num celular, ela seria uma realidade apenas de uma pessoa. Mas quando é uma realidade possível de ser acessada através de vários celulares, já é algo interconectado. Isso traz à tona uma nova ideia de outras conexões. Porque quando uma pessoa captura um Pokémon, automaticamente ele já desaparece nos aparelhos de outras pessoas e outras pessoas não têm mais possibilidade de capturar aquele Pokémon. Outro tipo de realidade intercomputadores que pode ser analisada também, se a gente for olhar, é as próprias avaliações do Google. O que determina que um hotel, que um restaurante, de que um bar, ou de que qualquer empresa ela vai para o topo da pesquisa? É justamente algumas vinculações, seja com outro site, ou seja, mesmo com alguns critérios que foram usados para as pessoas avaliar aquilo ali e fez com que as avaliações deles se tornassem positivas. Consequentemente, também, as pessoas até arrumando um jeito de levar vantagem sobre isso aí também, às vezes usavam também chatbots para poder fazer essas avaliações, assim como em redes sociais também, para poder alavancar e gerar engajamento, né? O cuidado com que é preciso ter em questão até mesmo de analisar essas avaliações tão altas, mas será que elas foram feitas por pessoas ou por chatbots? Sobre os algoritmos também, o quanto que eles podem pegar viés racista, porque os algoritmos eles são treinados com base em banco de dados, e esses bancos de dados, eles são coletados, seja lá de onde tem dados. E o grande maioria de dados, se for olhar, às vezes está mais concentrado, inclusive na Europa, onde tem uma boa quantidade de pessoas brancas.
No livro traz um exemplo mesmo, que tinha um algoritmo de reconhecimento facial, como ele foi treinado com um banco de dados de pessoas brancas, em grande maioria por homens, ele tinha uma grande dificuldade de reconhecer rosto de mulheres negras. Por quê? Porque, na verdade, o algoritmo ele não enxerga, ele não vê. Ele pega uma imagem e compara com o banco de dados. Como o banco de dados não tinha imagens de mulheres negras, consequentemente, ele não percebia esses rostos, né? E isso não foi que foi planejado para poder acontecer, não. Simplesmente foi fornecido aquele banco de dados e ele foi treinado com base nisso. Porque o aprendizado de máquina é como se o algoritmo bebê ele começasse a aprender, através até mesmo de reforço positivo. Na medida que ele é exposto a um determinado dado, ele vai aprendendo sobre aquilo. Se ele não é exposto a outro dado, ele não aprende sobre aquilo. E voltando até aquela parte lá mesmo sobre a questão do engajamento, o algoritmo ele pode também começar a entender que por as pessoas estar curtindo algo, quer dizer que elas gostem daquilo. Mas, por outro lado, as pessoas já estão curtindo aquilo justamente porque o algoritmo está fazendo com que aquelas informações apareçam para elas. Então, nesses dois sentidos, às vezes, não sabe quem que influenciou quem primeiro. É claro que as duas partes, elas têm os graus de responsabilidade, mas, porém, nessa parte já vai deixando muito claro como que é preciso ter um cuidado ao treinar esses algoritmos. É muito interessante assim, as consequências que vai sendo trazidas com essa questão da inteligência artificial ficando presente cada vez mais na vida das pessoas. Comenta aí agora, e você já tinha lido esse livro, o novo livro do Harari? Ou, na verdade, você já leu algum outro livro dele também, né? Muita gente conhece o Harari principalmente pelo livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Algumas pessoas também, pelo Homo Deus e 21 Lições, que são os livros principais dele. Ele também tem um outro que é o Implacáveis. Eu já li todos esses livros dele e acaba também que a gente vai pegando até um jeito assim da escrita do Harari, uma escrita bem fluida, apesar que eu também tenho alguns pontos críticos dele, que eu acho que ele traz muita informação e, consequentemente, tem momentos que ele sobrecarrega muita gente de informação para depois conectar aquelas informações todas e elas começarem a fazer sentido. Se você gostou desse tipo de conteúdo, te convido a dar um like aqui também. Como eu falei, os algoritmos eles acabam mandando para você justamente os conteúdos que você curte. Na medida que você vai curtindo o conteúdo, ele entende que você gosta desse tipo de conteúdo e passa a te enviar conteúdo parecido com esse que você curtiu. São lições assim que eu acho que a gente pode pegar do livro e também para poder a gente entender melhor como que é essa rede de informações que a inteligência artificial vai propagando para a gente.